Moçambique beneficiou, nos últimos 6 anos, da segunda e última fase de implementação do subprograma Acesso à Informação e Engajamento dos Cidadãos, ou simplesmente AICE, que se enquadra no âmbito do Programa de Ações para uma Governação Inclusiva e Responsável, AGIR. O AICE tinha como áreas temáticas as seguintes: transparência na indústria extrativa, fortalecimento da função fiscalizadora de entidades como assembleias provinciais e municipais, melhoria de serviços nos setores de educação e saúde, bem como ações de promoção e defesa da liberdade de expressão, que incluiu a liberdade de imprensa e o direito à informação, além da capacitação institucional a organizações da sociedade civil. O AICE elegeu desde o início Nampula, Cabo Delgado, Zambésia, Tete e Cidade de Maputo como províncias prioritárias. O AICE teve como organização intermediária a Oxfam, com financiamento da Embaixada da Suécia, e foi implementado por 15 organizações-chave da sociedade civil moçambicanas. Apesar da segunda fase do AGIR ter decorrido de 2015 a 2020, este vídeo apresenta os principais resultados alcançados pelo AICE entre 2018 e 2020. O setor extrativo em Moçambique é transparente, responsável, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico do país. Como resultado da implementação do AICE, as empresas de mineração já criaram um ambiente de assinalável harmonia com as comunidades e as lideranças políticas. Conseguimos juntar a empresa com as suas comunidades, que é a Rubim Montepoe Rubim Mining. Hoje, na Manhumbiri, que era a guerra de violação de graves violações de direitos humanos, hoje parece a coisa está em bom caminho. Antes destes 3 anos havia conflitos muito recorrentes entre a comunidade e as empresas que exploram os recursos, mas nos últimos 3 anos essas confusões diminuíram bastante. As principais mudanças que a UCA desenvolveu foi uma coisa que nós não tínhamos esperança, que a UCA conseguiu solicitar o governo, a empresa, comitê, sociedade civil se unirem depois de fazerem debate de entendimento. Agora já líder, governo, sociedade, outras associações que existem, juntam-se até fazer uma união para nos se arrancar com o programa que se acontece conosco, população. Hoje há reuniões periódicas entre as comunidades e as empresas. Nomeadamente, por exemplo, no caso de Moalades, há um comitê comunitário legalmente constituído que já faz reuniões com o administrador do distrito, o que era impensável um pouco atrás. Incrementado o nível de transparência na indústria extrativa, como resultado do cumprimento por parte das multinacionais operando no setor das suas obrigações de partilha de informação no âmbito da iniciativa na indústria extrativa. Hoje a Kemer é mais transparente, podemos afirmar isso, com toda garantia que o trabalho que nós fizemos com as empresas, quer a U Mining, quer a Kemer, quer a Rubim em Montepoés, as empresas já estão muito abertas agora a dar informação, a saber ouvir, a saber entender, a acompanhar o desenvolvimento. Registado o recuo da Sasol na sua pretensão de expansão de áreas de exploração em Inhambane por a sociedade civil ter exposto a então iminente violação de uma área protegida.
órgãos representativos provinciais diretamente envolvidos na monitoria da indústria extrativa. É o caso dos reassentamentos no distrito de Larde, como resultado do seu engajamento estratégico nessas matérias. Sentimos que é coisa que está a fluir, é toda aquela abertura que, quando, por exemplo, se organiza alguma sessão do balanço e fazem questão de convidar quase toda a sociedade. Tem sido encontros que vale a pena capitalizar, porque é dali que se faz o balanço e faz as concertações do que já foi realizado e que não foi realizado, e até que medida o que não foi realizado, o porquê, e até quando vai terminar. A organização não só teve missão de introduzir esta doutrina nas comunidades, como também nos membros do governo, porque eles tinham consciência que no fim do dia estava ali o governo do dia a supervisar e monitorar este trabalho nas comunidades. A monitoria destes planos estratégicos é exercida por um conjunto de atores, vários atores, e a Assembleia Provincial, como um dos outorgantes destes memorandos, é um ator ativo até este momento. E foi graças a esta intervenção da Assembleia Provincial que muitos problemas nas comunidades foram resolvidos. O Tribunal Administrativo da província de Tete condena a mineradora Vale Moçambique e o Estado moçambicano pela violação dos direitos das comunidades afetadas pela exploração do carvão mineral. A Ordem dos Advogados de Moçambique leva a condenação da mineradora Jindal pelo Tribunal Administrativo da província de Tete através do Acórdão número 54/TAPT/17. A Ordem desafiou o sistema de justiça em Moçambique a olhar para a questão da litigância de interesse público. A litigância de interesse público de uma forma diferente e mostrar que é possível responsabilizar as grandes empresas, assim como o Estado, por violação dos direitos humanos. Em 2009, realizou-se, por iniciativa da Sekelekani, o primeiro Congresso dos Reassentados em Maputo. Mulheres e homens exercendo funções de representação aos níveis subnacional e local, exercendo o seu papel de fiscalizadores da atividade governativa, exigindo a prestação de contas das entidades executivas. O AIS influenciou que as assembleias provinciais, exemplos Nampula, Tete e Cabo Delgado, e municipais Nacala Porto, Mocuba, Alto Molóque, Nampula, Pemba, fossem fortalecidas e passassem a ser conhecedoras das suas atribuições e funções como resultado das ações de capacitação de que beneficiaram em domínios como legislação estrutural, Constituição da República e específica, pacote autárquico e lei do direito à informação. Periodicamente, em cada ano, havia 2 saídas para os círculos eleitorais. As 5 comissões desdobravam-se para, em loco, também poder viver aquilo que foram as realizações, olhando para o planificado nos planos econômicos, sociais e orçamento dos governos distritais. Os membros tiveram capacidades de monitorar e fiscalizar efetivamente os planos e orçamento de implementação do Conselho Municipal. Mensalmente, as comissões de trabalho deslocavam-se para as comunidades terem com líderes comunitários, terem com os grupos de cidadãos, para esclarecer sobre um certo assunto ou prestar a conta aos cidadãos o que é que a Assembleia cumpriu, o que é que não cumpriu, por que é que não cumpriu. Nós hoje conseguimos encontrar relatórios de fiscalização com menção aos dispositivos legais, exatamente,
E também nós conseguimos ver que o fiscalizador, no caso a Assembleia Provincial ou Municipal, consegue emitir relatórios, pareceres, recomendações e constatações da fiscalização com base na legislação. Igualmente, o IES teve contribuição relevante na área extrativa e de fortalecimentos dos parlamentos. A área dos deputados, o tipo de relacionamento que nós tivemos, mas que também graças ao agir, foi o fato de sermos procurados pelos deputados para nós ajudarmos com o conhecimento que temos produzido. Os membros, eles já estão cientes de que estão lá para defender os direitos e os interesses dos cidadãos e sabem a quem podem recorrer e como é que podem recorrer em questões de existir alguma questão pontual. Por outro lado, foi fortalecida a capacidade das Assembleias Provinciais em Nampula, Cabo Delgado, Zambésia e Tete de monitorar as finanças públicas por conta da formação e apoio técnico que lhes foi providenciado pelo SEDCIF através de uma ligação estratégica com o subprograma AIS. É bem visível a melhoria no tipo de intervenção, na forma de colocação das questões, naquilo que se procura obter como resposta dos governos provinciais. E vemos pelo acompanhamento que fazemos até pela imprensa das intervenções dos deputados nas diversas sessões, o tipo de questionamentos, e nota-se que há efetivamente um crescimento. Melhor conhecimento da legislação pelos detentores de obrigações que disponibilizam proativamente informação de interesse público por conta do seu conhecimento da Lei do Direito à Informação. Hoje as assembleias já divulgam aquela informação que era tida como sensível. Nós já podemos encontrar orçamentos das assembleias afixados, já podemos encontrar os planos, já podemos encontrar os balancetes diários das assembleias. Hoje nós podemos encontrar assembleias provinciais e municipais que maximizam a divulgação de informação através das páginas de Facebook e também dos websites. Na Assembleia Municipal, sei consultar leis, conheço as leis, graças a a Assembleia Municipal, graças às formações. O AIS teve papel importante no acesso à justiça a mais cidadãos e cidadãs carenciados como resultado do trabalho prestado pelo Instituto de Acesso à Justiça. Instituição criada com o apoio do AIS na Ordem dos Advogados de Moçambique. Mais de 5.000 pessoas receberam assistência jurídica pro bono ao longo dos últimos anos. É através do IAS que a Ordem consegue aproximar o advogado do cidadão para a resolução dos seus problemas. E temos levado a cabo essa atividade em todo o país. E também, através daquilo que nós chamamos de Caravana da Justiça, conseguimos apoiar o cidadão em diferentes problemas que têm de natureza jurídica, sobretudo na área laboral, área civil, questões de natureza criminal. A MJ já como uma verdadeira entidade ativa na questão do direito, da divulgação do direito, teve um papel muito importante nas reformas legislativas. Mulheres e homens titulares de direitos e organizações da sociedade civil são capazes de apresentar sugestões baseadas em evidências visando a melhoria da qualidade de serviços públicos, em particular nos setores de educação e saúde em províncias e governos locais selecionados. Durante os últimos 3 anos, o AIS contribuiu igualmente na melhoria de serviços públicos, com particular incidência para os setores de educação e saúde. É nesse contexto que foram revitalizados, por exemplo, os comitês locais de cogestão de saúde e conselhos de escola, importantes mecanismos de garantia da permanente participação democrática dos cidadãos e cidadãs na vida da nação.
O nível de engajamento dos cidadãos e das cidadãs na exigência de melhores serviços de educação e saúde em distritos como Alto Molokwe e Mocuba, na província da Zambésia, e de Nacala Porto, na província de Nampula, incluindo a denúncia de práticas como absentismo de professores e cobranças ilícitas em algumas unidades sanitárias, melhor monitoria do Fundo de Apoio Direto às Escolas, ADE, são marcas de cada vez maior consciencialização sobre direitos. Mensalmente nós temos relatórios, daquilo que acontece na unidade sanitária, do que acontece na comunidade. Temos sempre reuniões regulares que é para fazermos um balanço daquilo que está a acontecer. Se ao lado da comunidade está tudo bem, o que está a acontecer de errado. Aqui na unidade sanitária também o que está a acontecer de errado, o que a comunidade está a dizer em relação à unidade sanitária. E tudo isso nós abordamos nos encontros que temos tido sempre, mensalmente. Quando recebemos, sentamos, planificamos o que podemos fazer e uma parte para a direção de escola também, seus materiais, não sei o quê, e o resto, então fizemos nossas atividades. Tem uma pobrezinha, parte de escola, não sei o quê, e pronto, fizemos a nossa cooperação para poder ter um bom lugar para os nossos meninos também. Reconhecidos pelos governos locais, comitês locais de cogestão de saúde e conselhos de escolas como mecanismos de participação democrática na defesa de direitos e interesses coletivos. O comitê de cogestão é o que serve como ponte. Todas as reclamações da comunidade passam por eles e assim nós poderemos também ter as informações, as reclamações da comunidade. Sendo assim, fica mais fácil para a gente poder resolver todas as questões relacionadas com as reclamações da comunidade. Desde que a Cucumbi entrou conosco, já conseguimos melhorar bem a situação da nossa escola e as meninas casavam-se antes, com seus quinta classes já abandonavam nas aulas, mas agora que a Cucumbi formou-nos, desde o ano antepassado até hoje, a nossa escola está bem melhorada. O AD, quando aparece, o gestor tem que convocar todos membros e depois de todo o plano tem que afixar. É um assunto de afixar a pauta de AD era um problema. Mas eles foram nos mostrar que, afinal de contas, para que haja transparência, tens que colar. Que diz que a caneta compramos tantos meticais, o caderno foi tanto, o giz foi tanto. Neste momento, como resultado das ações levadas a cabo por várias organizações da sociedade civil moçambicanas, parceiras do AICE, como é o caso da Solidariedade Moçambique em Nampula e Cabo Delgado e a Cucumbi na Zambésia, há fortes indicações de que melhorou o atendimento ao cidadão no setor de saúde, havendo no setor da educação menos incentivos e mais práticas como assédio sexual. Com as formações que nós damos, as redes comunitárias desenvolvem melhores atividades. Por exemplo, os programas que eles têm feito. Quando nós implementamos uma nova ferramenta, por exemplo, a Adobe Audition, isso ajuda eles a melhorar a edição do programa. O programa era quase que gravado ao vivo, mas com a introdução da Adobe Audition é possível montar o programa e passar, por exemplo, num horário estipulado na grelha. Já abrimos várias páginas Facebook para as rádios, mostramos às rádios como podem partilhar essa informação, por exemplo, informação local, digamos, de Mutarara, na página Facebook, para ser acessível no país e no mundo. Liberdade de expressão, liberdade e diversidade dos mídia e direito à informação. Fruto da intervenção do AICE, foi consolidada a monitoria das violações da liberdade de imprensa e de expressão e garantida a defesa legal de jornalistas, propiciando a denúncia imediata de abusos, apoio legal das vítimas ou suas famílias e exigência de responsabilização dos prevaricadores. O caso do Amado Abubakar e o Germano, colega deles, ficaram detidos durante 90 dias sem nenhuma formalização. Houve tanta luta até que conseguimos tirar a eles. Foi monitorada sistematicamente a implementação da Lei do Direito à Informação de forma pedagógica. Realizamos 3 estudos.
quase que todos esses estudos mostram que há uma melhoria no acesso à informação. Os governos tendem a dar mais informação ao cidadão. E prevalecem alguns problemas, claro, não é uma questão que se resolve de hoje para amanhã, de hoje para hoje. Fizemos a monitoria em 185 instituições, onde nós vimos que as instituições têm informação de que a lei já está lá, já está publicada. Começamos a distribuir nas instituições, eles começaram a compreender que a divulgação da Lei de Direito à Informação é para todas as instituições da administração pública que recebem orçamento do Estado. O nível de abertura tende a crescer. Por exemplo, no último ano, no período 2019, 2018, 2019, o número de pedidos solicitados à administração pública e aceites parece-me ter sido razoável, apesar das dificuldades que nós temos e apesar desta lei ter sido de aprovação recente, que é 2014. Ainda assim, começo a pensar que estão a superar transformações na mentalidade das próprias instituições da administração pública. Explorado o recurso aos tribunais enquanto mecanismos de defesa da legalidade, enquanto componente essencial da perspectiva de direitos humanos e democracia participativa, em particular a independência do setor público da comunicação social. Nós fizemos uma litigação ao Tribunal Administrativo em que contestávamos, mas não sob o ponto de vista dos argumentos políticos de controle, mas a questão de que o governo estava a violar sistematicamente a lei ao nomear sem consultar o Conselho Superior de Comunicação Social. E, de facto, pela primeira vez, há um PCA dentro deste período democrático, há um PCA de uma rádio pública ou de uma televisão pública que não cumpriu praticamente ano de mandato. O AIS influenciou a melhoria da qualidade das ações da advocacia dos parceiros por via da sua capacitação em questões essenciais das áreas da sua atuação, sobretudo em contextos de não respeito integral às liberdades fundamentais. Capitalizado o papel do provedor de justiça enquanto mecanismo de defesa de direitos e interesses dos cidadãos, bem assim de acesso desburocratizado ao Conselho Constitucional, exemplos: petições referentes ao Decreto 40/2018, que introduzia taxas exorbitantes no setor dos mídia, e a apreciação da inconstitucionalidade da Lei 12/79 sobre segredo de Estado. Em ambas as situações, parceiros do AIS, MISA Moçambique, e a órgão dos advogados de Moçambique, no LEME, elaboraram petições devidamente fundamentadas sobre essas questões, tendo-as submetido à jurisdição constitucional com o patrocínio do provedor da Justiça, uma das entidades com acesso direto ao Conselho Constitucional. Mercê da sua ação de advocacia, o MISA conseguiu que o governo revogasse o Decreto 40/2018, que fixava as taxas e multas devidas pelos serviços de licenciamento e registro dos órgãos de informação, acreditação e credenciamento de representantes e jornalistas de órgãos de informação. Para o efeito, o MISA acionou inclusive o relator especial para a liberdade de expressão e acesso à informação em África, que fez um comunicado público a propósito. No que diz respeito à Lei sobre Segredo do Estado, através do Acórdão número 5/CC/2020, de 30 de março, referente ao processo número 8/CC/2018, este órgão de soberania deliberou não declarar inconstitucional a norma em causa. Apesar do CC ter negado o pedido de inconstitucionalidade por razões infundadas, o mesmo CC reconhece nesse acórdão a necessidade urgente de reforma da Lei do Segredo Estatal, ao dizer que
a evolução histórica do Estado moçambicano leva à necessidade de uma reflexão para a revisão da lei sobre segredo estatal, com vista a adequá-lo ao espírito e valores de um Estado de direito democrático que Moçambique abraçou e materializa. Com esse argumento, dúvidas não restam de que a lei está em contramão com a Constituição da República e com a Lei do Direito à Informação, como foi alegado pelo AIS, com o patrocínio do Provedor da Justiça, abrindo assim espaço para que ações futuras de advocacia sejam levadas a cabo. Foi fortalecida a capacidade de gestão das organizações parceiras, tendo já todas elas manuais básicos de gestão, sistemas contabilísticos e práticas de segregação de funções, esforço cujos resultados são confirmados por relatórios de auditoria externa e independente não qualificados ou sem constatações preocupantes. Outro dos ganhos do AIS foi a melhoria da governação das organizações parceiras, que já têm órgãos sociais fundamentais e realizam assembleias gerais anuais conforme os seus estatutos. As organizações da sociedade civil, antes e agora, o Agir trabalhou muito em nós. Nós mudamos a forma de fazer o nosso relatório de atividades, que hoje é bastante atrativo e aceito pelos nossos parceiros, não é? Graças a um apoio que nós tivemos a partir do Agir. Hoje, realmente, o IES é uma referência no meio das organizações da sociedade civil nessa área, portanto, de expor os seus resultados, mas graças a esse treinamento que nós recebemos, graças a esse apoio do Agir. Permitiu, por exemplo, que nós tivéssemos sistemas de governação consistentes, com documentação, sobre monitoria, sobre documentos administrativos, procedimentos administrativos e algumas condições essenciais hoje em dia no mundo da cooperação, códigos antifraude, códigos de ética, políticas de género. Com essa parceria foi possível muitos dos meus colegas serem formados. Eu pessoalmente tive benefício de algumas formações. Tivemos formações em inglês, tivemos formações, colegas da administração tiveram formações em usar pacotes de contabilidade, o Primavera. Para além dessa formação interna, o AIS promoveu várias formações ao longo desse período, com destaque talvez para a mobilização de recursos. Nós demos formações de mobilização de recursos. Eu pessoalmente tive acesso a essa formação. Formação sobre monitoria e avaliação, nós tivemos acesso a essa formação. Entre outras formações que agora não me ocorrem. Através do programa Agir, nós podemos, por exemplo, termos políticas específicas. Estamos a falar de política do género. Estamos a falar de melhoramento dos nossos processos administrativos financeiros, o Manual da Administração Interna. Estamos a falar de segurança de dados, institucionalmente. Nós temos intranet, temos, portanto, um sistema de segurança de dados via cloud, portanto, na nuvem. Também trabalhamos imensamente no processo de plano de sucessão. Estamos a falar no que diz respeito aos recursos humanos, bem como também olhando também para o plano de sustentabilidade como estratégia de saída, não é, do próprio programa Agir. O AIS institucionalizou o alinhamento com princípios como o de equidade de género e dignidade do trabalhador, conforme consubstanciado por políticas como de género e HIV e SIDA.